Diz assim a palavra do Senhor: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Repita comigo: não desça ao Egito. E o texto continua dizendo: procure se estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite a Tua palavra ela venha de encontro ao nosso coração. Que nos próximos minutos, Deus, o Senhor possa explodir o nosso coração com a Tua presença e trazer as respostas, sejam elas boas ou ruins, duras, diretas ou não, sobre o nosso coração. Mas que a Tua palavra traga uma transformação sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Para quem não conhece, Isaque, ele é uma figura muito importante do Velho Testamento, dos patriarcas. Isaque, ele é uma figura importante porque ele é filho de Abraão. Pastor, quem é Abraão? Abraão é um homem a qual em Gênesis capítulo 12 Deus disse: sai da sua terra, da sua parentela, vai à terra que eu lhe mostrarei, e de ti eu farei uma grande nação, você vai ser uma bênção. Abraão, um homem obediente, ele sai da sua parentela, ele sai do meio do seu povo, ele vai no caminho e ele começa a prosperar muito, irmão. Porque uma coisa é certa: quando você obedece à voz de Deus, uma prosperidade do céu vem sobre a sua vida, não tem como negar. Obediência ao Senhor vai gerar uma transformação na sua vida. Tem um grande pastor, um grande homem de Deus, filósofo da nossa época, que diz: santidade atrai prosperidade. É só você vir aqui às quinta-feiras que você vai aprender no EDC. O pastor Marco Melo fala isso. E é muito interessante que Abraão, ele obedece, ele sai sem rumo, ele sai sem para onde que eu vou, ele sai obedecendo. Conte as estrelas, assim será a sua descendência. Conte as areias do chão, assim será a tua descendência. Um homem que sai em obediência ao Senhor. Um dia Abraão, conversando com o Senhor, disse: mas quem vai ser o herdeiro de todas as minhas posses, de todas as minhas riquezas? Vai ser o meu servo? O filho do meu servo vai herdar tudo isso, Senhor? E Deus disse para ele: você vai ter um filho, o filho da promessa. A sua mulher Sara vai te dar um filho, e o nome dele será Isaque. Sara, toda incrédula, por já ser velha, ela disse assim: isso é impossível. Ela deu risada, ela não acreditou. Mas Deus, ele cumpre as suas promessas, porque não existe nada que é impossível para Deus. Você não está entendendo o que eu estou falando? Não existe nada impossível para Deus. Nada. Se você tem uma promessa de Deus, continua crendo e confiando, porque não existe nada impossível para Deus. Deus pode todas as coisas, amém? Ele pode pegar uma mulher que não tinha vitalidade nenhuma e fazer ela uma alegre mãe de filho, independente da idade, independente da forma. Deus realiza milagres. E eu já fiquei sabendo que no congresso de mulheres, algumas mulheres receberam uma palavra que vai engravidar, amém? Eita, aleluias, arabaxê. Mas assim, homens, trabalhem também, tá? Não é só, estou vivendo em busca da palavra. Não, você tem que se posicionar mediante a palavra, amém? Volta para cá. Essa é a história de Abraão. Nasce então o filho da promessa, Isaque. Um filho amado, um filho desejado, um filho a qual havia uma grande expectativa, aquele que daria continuidade. Só que de repente Isaque sai como seu pai, começa a trilhar, começa a caminhar junto com a sua esposa. E aí chega um momento que vai chegar na vida de todo mundo, irmão. Verso de número 1 vai dizer: e houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, pai de Isaque.
O dia de crise e o dia de desconforto, cara, ele chega para todo mundo. O dia de crise, ele aparece e bate nas nossas portas. De repente, uma notícia ruim chegou. Que notícia é essa? Fome na terra. Já não tem mais comida, já não tem mais recursos, já não tem mais água, o povo está em crise, e agora, o que nós vamos fazer? Mas Deus libera uma palavra sobre Isaac. Ele diz assim, ó: não volte ao Egito, não desça ao Egito, independente da crise que vier, não volte para o ambiente a qual eu te tirei, não volte para o ambiente a qual eu tirei os teus antepassados. Independente da crise e da fome, não volte. Verso de número 1, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Repita comigo: não desça ao Egito. O Egito, na tipologia bíblica, irmão, ele representa o mundo, o pecado. Na tipologia bíblica representa a vida a qual nós somos tirados. Representa a escravidão. O povo hebreu ficou escravo no Egito. Moisés se levanta como um libertador e tira o povo do Egito, uma terra a qual eles não devem voltar nunca mais. E ali acontece a primeira Páscoa. Páscoa significa a saída da escravidão para a liberdade. Então, na tipologia bíblica, Deus está dizendo: não volte para o Egito, não vá para o Egito, não desça ao Egito. O Egito não é um lugar bom, o Egito não é um plano que eu tenho para a vida de vocês, o Egito não é o lugar que eu quero que você esteja, Egito não é um lugar prazeroso, não é um lugar aonde você deve estar. Qual é o grande problema, pastor? O grande problema é que quando uma crise aparece na nossa vida, a primeira coisa que nós queremos fazer é descer ao Egito, é voltar às antigas práticas. E eu não falo somente sobre práticas pecaminosas de voltar a beber, usar droga, ou se prostituir, ou fazer coisas do tipo. Mas eu falo de práticas aonde você começa nas pequenas coisas, voltar a falar mal das pessoas. O momento de crise chega na tua vida e de repente você já se vê falando mal de pessoas novamente. Você se vê se vendendo de formas que você não deveria mais estar se vendendo. Vendendo a sua dor, vendendo a tristeza da sua alma. Você começa a se comportar com o comportamento do Egito, de um lugar que Deus lutou para te tirar. Quem está entendendo o que eu estou pregando? O Egito não traz crescimento, o Egito não traz prosperidade. O Egito não é um lugar bom para você estar lá, irmão. Deus te tirou do mundo, amém? Não volte para lá. Deus te tirou de um casamento destruído. Não destrua novamente o seu casamento porque a crise chegou. Deus restaurou as tuas finanças. Não jogue tudo a perder, porque o dia está difícil, a vida está em crise, as finanças estão difíceis, então eu preciso fazer algo. Sabe quem é que um dia, vendo a crise chegando na sua vida, tentou fazer o que fazia antigamente? O nome dessa pessoa é Pedro. Em João capítulo 21, abra lá comigo. O verso de número 3. O texto vai dizer: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Qual é o cenário que isso acontece? O nosso Senhor Jesus, ele já havia sido crucificado, morto. Os discípulos estavam a portas fechadas, sem expectativa. Mataram o nosso Senhor, mataram o nosso Salvador. A crise foi instaurada ali dentro daquele ambiente. Pedro se levanta no meio daquela crise e fala assim: quer saber? Vou pescar. Quer saber? Eu vou lá pescar. Pastor, você está falando que é pecado pescar? Não estou falando isso, amém? Senão o tio Cido estaria fulminado, porque ele pega peixe, tira foto e não é de verdade. Cadê o tio Cido? Tio Cido, estou de olho, viu? Pecado, né? Tio Cido, Daniel, o bonde aí. Pecado é, sei lá, pegar o peixe e falar que foi você que pescou.
Brincadeira. Mas pescar não é pecado, irmão. Mas no caso de Pedro, ele está dizendo: eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes de conhecer Jesus. Eu vou voltar para a minha profissão, eu vou voltar a trabalhar, porque esse negócio de evangelho não está com nada. Então eu estou passando por uma crise, Jesus não está mais aqui, eu já não sei mais o que eu vou fazer. Quer saber? Vou cuidar da minha vida. Eu vou voltar lá e vou trabalhar como eu trabalhava antes. Preciso pegar uns peixes, preciso pagar umas contas, preciso comprar o leite das crianças, a vida não está fácil, né? Aí uns outros cabeção viram assim: nós vamos junto, vamos embora, vamos pescar, vamos todo mundo. Eles entraram em alto mar e naquela noite eles não pegaram nada. É assim que é a sua vida, irmão. Longe da presença de Deus, não vai dar certo. Eu poderia ficar aqui horas e horas tentando te mostrar e te provar que aquele que já pisou no Santo dos Santos já não consegue mais viver em outro lugar. Eu queria muito poder dizer para você: cara, Jesus é só uma vibe, Jesus é só um hype, Jesus é só um momento. Você vem aqui, você adora, mas vive a vida que você está vivendo, está de boa. Mas o evangelho, irmão, é uma única coisa que o Senhor está dizendo para você: não volte mais atrás, não desça ao Egito, não volte a pescar. A partir do momento que você conheceu o Senhor, a partir do momento que você se relacionou com Ele, quer doa, quer não, quer crise, quer não arreda o pé da presença dEle, porque Ele vai cuidar de você e Ele vai transformar a tua vida. O grande problema é: a crise veio, não vou mais na igreja. Algumas pessoas me procuram e falam assim: pastor, eu vou parar de ir na igreja. E eu sou muito coerente e eu falo assim: vamos bater um papo. Qual é o motivo pelo qual você quer sair da igreja? Pastor, a minha vida está dando errado. Ok, está dando errado a sua vida? Concordo, não vou discutir, a vida é sua, você é autoridade no que você está falando, sua vida está dando errado. Aí eu faço uma pergunta: vai melhorar ou piorar se você estiver fora da igreja? A pessoa fala para mim assim: vai piorar. Então o que você vai fazer longe da igreja? Todos nós sabemos que longe da presença, irmão, vai dar errado. Eles foram pescar e não pegaram nada naquela noite. Eles não pegaram nada. Até quando você vai ficar tentando construir as coisas, realizar os teus sonhos, desenvolver aquilo que Deus tem para você fora dele? Não tem como. Fora da presença de Deus, nada acontece na tua vida, irmão. Nada acontece. Ah, pastor, mas eu vou tentar. Meu irmão, pode ir, você vai voltar para o mesmo caminho, e você vai chorar do mesmo jeito aqui na frente, e você vai voltar para a presença dele, você vai voltar para o altar. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. A crise, ela não pode te parar. A crise, ela não pode definir quem você é. Queria muito que nós jogássemos aberto aqui. Vamos tentar trocar uma ideia, vamos tentar achar um ponto teológico que te permite ir e viver o mundo lá, e depois você volta e está tudo certo. Queria muito, mas não tem. Ninguém prospera longe da presença, irmão. Ah, pastor, mas eu conheço alguém. Irmão, uma experiência individual não define doutrina. Esse alguém que você conhece hoje, aparentemente ele pode estar bem, mas você não sabe como vai ser daqui 2, 10, 20 dias, 30 dias, ou daqui 1 ou 2, 3, 4 anos. Quantos de vocês conhecem pessoas que você olhava e falava assim: uau, eu quero muito ser como essa pessoa? Passados 5 anos, você olha e fala assim: nossa, nunca que eu queria ser assim. Quantos de vocês já pensaram assim? Só esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, acho que ninguém pensou. Não tem como. Se você está entrando aqui hoje, e se você colocou o seu pé aqui hoje, saiba de uma coisa: não existe prosperidade longe da presença de Deus, irmão. Eles foram e não pegaram nada. Eles foram e não cataram nada, não encontraram peixe. Ninguém prospera, irmão. Eu não tenho tempo aqui, mas eu quero rapidamente descrever com vocês esse texto de João 21, mas não é o foco da minha pregação. Mas a Bíblia diz que nesse mesmo instante, Jesus vem andando sobre a beira da praia. E Jesus, ele faz uma pergunta: ei filhos, vocês têm alguma coisa para eu comer? Um discípulo olha para o outro desesperado e fala assim: eu acho que é Jesus, é o mestre. A Bíblia diz que eles entraram em desespero. Jesus disse: joguem a rede para o outro lado, para o lado mais fundo. Algo que aconteceu também em Lucas capítulo 5. Um filme começa a passar na cabeça deles. A Bíblia diz que eles lançaram a rede e eles pegaram 153 peixes grandes. Repita comigo: 153 peixes grandes. Cara, por que a Bíblia vai dizer 153?
Eu não sei você, mas eu sou o cara que arredonda. E aí, quantos peixes tem? Ah, eu tenho uns 150. Geralmente eu arredondo para mais, eu sou exagerado. Quantos peixes tem? Ah, tem uns 200. Nossa, pastor, e a igreja hoje estava lotada? Para mim está lotado, hoje tem 300 pessoas aqui, nos meus olhos pastorais. Aleluias. Aí a Mardegã manda a contagem lá, sempre eu falo para ela, na briga direto. Falei, Mardegã, tá errada essa contagem aí. Não, pastor, nós contou. Falei, não é possível. Eu vivi muito mais, é que eu sou exagerado. Os meus olhos assim já começam. Mas lembra lá, 153, fala comigo, 153. Imagina Pedro, Jesus para e fala assim, Pedro, quantos peixes você pegou? Pedro começa. 1, 2, 3, 4. Por que Jesus pediu para eles contarem? Para que contar os peixes? O que vai mudar 153 peixes? Mas chega um dia da vida de Pedro, esse mesmo Pedro que contou que tinha 153 peixes. Chega um dia em Atos capítulo 2. A Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos todos dentro da mesma casa. E veio do céu um vento como um vento impetuoso e encheu toda a casa. E foi visto sobre eles línguas repartidas como de fogo. E todos começaram a orar em outras línguas. E algumas pessoas que estavam ali naquele dia começaram a dizer: estão bêbados, estão embriagados, isso são horas de estarem bêbados. Um homem se levantou. Qual é o nome desse homem? E ele começou a pregar o evangelho para aquelas pessoas. Nós não estamos bêbados, nós não estamos embriagados. É porque Deus falou isso, como diz o profeta, como diz as escrituras, vai acontecer, arrependam-se. E ele começa a pregar. E a Bíblia diz que quantas pessoas se converteram naquele dia? Quantas pessoas? 3.000 pessoas. Sabe o que Jesus estava tentando ensinar para Pedro? Quando você quiser viver a tua vida, é só 153 peixes grandes. Quando você quiser viver aquilo que eu tenho para você, é quase 3.000 almas sendo entregues na presença de Jesus.